Fala pessoal, esse é Literatura e Cinema e vice-versa. Ao meu lado, Fabrício de Lima, escritor e cineasta. E hoje vamos falar sobre literatura e cinema, essas duas importantes artes para a nossa sociedade. Obrigada pela presença, Fabrício. Obrigado, Renata. É um grande prazer compartilhar com todo mundo, né? Essas duas grandes artes aí da nossa sociedade, que é tão importante para a nossa lucidez, digamos assim, no dia a dia, né? Antes da gente falar sobre essas duas importantes artes, tanto no cinema como na literatura, qual dica que você tem para quem não tem esse costume de ler? Eu acho que a primeira coisa para se iniciar no meio da leitura é a pessoa achar um tema que ela goste. Por exemplo, eu gostava muito de terror, muito de esportes e de cinema. Então, eu sempre procurava iniciar no mundo literário com essas três temáticas. Para quê? Para que eu possa ter o interesse de sempre continuar lendo cada página que vai passando, porque geralmente os livros de romance, biografia, essas coisas são grandes, né? Então, você tem que ter um interesse pelo tema, para você continuar sempre querendo terminar o livro. Tem livro que a gente termina no mesmo dia, que a gente tá tão ali apaixonado pela história, que até se fala de romance, né? E você não consegue largar. Então, acho que a primeira dica é você escolhe um tema, né, que você goste muito. Por exemplo, eu venho do cinema antes, eu assistia mais filmes do que lia livros, né? Então eu gostava de terror, ficção, e aí eu fiz isso na literatura. Agora, outra dica também que é importante por exemplo, você ter uma data, tipo, na semana, ideal umas 2 vezes, 3 vezes na semana, né? Mas se você começar com uma data na semana específica para você iniciar na leitura, isso já é fundamental. Por exemplo, antigamente era sexta-feira as estreias dos filmes do cinema, né? Hoje é quinta. Quinta-feira tem as estreias do cinema. Então, sei lá, ou na sexta ou no sábado, você vai pegar, sábado vou pegar o livro, vou começar aquela obra, vou terminar ela, ou vou iniciar, e vai. Aí o ideal é você ter 2 vezes na semana, né? Tipo, você começa no sábado, ou então na terça, sábado e terça, né? 2 dias ali. E aí, dependendo, como a gente tem uma vida corrida também, bastante, tem os audiolivros também, que ajudam bastante. E se você pega transporte coletivo, também o ideal é sempre você ter na mochilinha alguma coisa, uma obra, você sempre aproveitando o caminho e aproveitando esse tempo aí, digamos, ocioso, né? Pra você começar nessa importante área, né? Que a literatura ela está presente na nossa civilização desde os primórdios, né? E ela não está só presente nos livros, né? Toda forma de expressão verbal, né? Desenhos, nos muros, as escritas também é uma forma de literatura, né? Tá certo. Nunca é tarde para começar esse hábito tão importante, não é mesmo? E vamos aos trabalhos. Qual foi o primeiro livro ou o primeiro filme? Eu trouxe aqui, um que eu gosto bastante, é o Tripulação de Esqueletos, do Stephen King, né? E o engraçado é que esse livro aqui, ele até é grosso, mas eles são várias histórias, são vários contos, né? E o Stephen King é um cara super renomado do terror, do suspense, né? Como eu falei anteriormente, eu gosto muito dessa temática e eu quis começar com ele porque ele é um autor que tem mais adaptações, né? Mais adaptações no cinema e também na televisão. Então tem várias histórias que ele escreveu que viraram filme, viraram séries. São mais de 70, né? São mais de 70, exatamente. E ele é um importante autor no cenário mundial, né? Milhares de livros no mundo inteiro, né? E a dica desse livro aqui, eles são vários contos, né? Mas fica por conta do Nevoeiro. Que o Nevoeiro, além de ter feito, eles terem filmado um filme em 2007 fantástico, muito, muito, muito legal realmente, eles também fizeram uma série na Netflix. Então você pode perceber a fonte, né? Que o audiovisual, que o cinema pegou da literatura para transformar aí numa obra real, né? E outra coisa também que eu gostaria de falar tem um lance do Stephen King que entra na parte de literatura e cinema, né? O Stephen King é um escritor, ele escreveu um livro chamado Iluminado. Na década de 80, o Stanley Kubrick, que a gente vai falar também dele aqui, um dos mais importantes diretores do cinema, é o meu favorito no caso, ele fez uma adaptação do Iluminado. E curiosamente, o autor, não gostou dessa adaptação. E ele refez o filme em 96. Então a gente tem 2 Iluminados, que é aquela obra fantástica, obra de arte do
Stanley Kubrick na década de 80 e também em 1996 o Stephen King fez o seu próprio Iluminado, gravou lá. Eu tenho minhas dúvidas, não gostei muito não. O próximo é um clássico brasileiro, é isso? Exatamente, Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um livro assim essencial para... talvez seja um pouco difícil de começar, de degustar ele, né? Talvez é o que eu costumo falar. É uma obra clássica que você tem que ler. Mas você depois passando daquela fase do inicial, de você ter pulado essa fase das suas temáticas, putz, agora eu vou arriscar uma coisa diferente e tal, você é obrigatório ler Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Ele tem uma temática de morte, conta a história aí de Memórias Póstumas, já diz, né? É a história de um defunto, né? Então, mas ele vai decorrendo ali, são situações muito, muito interessantes, é uma obra assim muito relevante da literatura mundial. Aliás, recentemente ele foi relançado nos Estados Unidos e em um dia esgotou. Então, é um livro que você tem que colocar aí na sua lista obrigatória. E também temos... Teve adaptação para o cinema com o produtor e diretor André Klotzel, brasileiro. É um filme muito, muito legal. Teve a participação também do Toreiro, José Roberto Toreiro no roteiro. É um filme também super engraçadíssimo. Como também aquele humor, aquele humor mais cômico. É cômico barra dark, né, que eles falam, né, que é engraçado e mórbido ao mesmo tempo. E o filme retrata com fidelidade as aventuras do morto, né? No cinema, e assim, é muito divertidíssimo o filme. Ele vai falando com o telespectador, assim como o personagem vai falando com você. No cinema é a mesma coisa, então eu também recomendo essa grande obra que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas no cinema. O terceiro, então, agora você vai continuar nessa mesma temática de morte, mas uma coisa mais um fenômeno juvenil. Exatamente, né? A Culpa é das Estrelas, aí é mais um blockbuster, né? Não que o outro não seja, os outros não sejam, mas o John Green realmente escreveu essa obra que fez um sucesso tremendo entre a juventude. Também tem uma temática de morte, né? Sim. E esse livro aqui eu costumo falar que você começa lendo rindo e termina chorando, mas essa é a graça da arte e é da vida, né? A gente ri, chora, ganha, perde, né? Mas também é um livro também essencial para quem gosta, assim, de romance e de lição de vida também, né? Tem várias lições importantes. E também ele teve uma adaptação para o cinema, que também foi um sucesso mundial, estrondoso, lá em 2014, né? E tem até um dado interessante, mais de 6 milhões de espectadores no cinema para acompanhar A Culpa é das Estrelas. A próxima recomendação é Tem Quem Ame e Tem Quem Odeie. No caso, eu amo a série, assisti toda a série. No final não gostei muito, mas acontece, né mesmo? Mas confesso que os livros eu não conheço, eu não li. Gostei muito da série. Vamos falar dele? É o famoso Game of Thrones do George R.R. Martin, né? E talvez tenhamos uma explicação para esse seu problema, digamos assim, que acho que quase que geral, né? A grande série da HBO fez um sucesso tremendo aí no mundo afora, fez assim milhões de telespectadores acompanharem assiduamente todo o episódio domingo quando estreava na antiga... Esperando o inverno. Esperando o inverno chegar, o inverno chegar. Mesmo assim, eu achei importante a gente colocar esse fenômeno aqui na nossa lista, porque é uma obra essencial. Nos livros ainda não terminou como no cinema barra série de TV, no audiovisual. No audiovisual eles apressaram, né, porque precisava do fim e tal, aquela coisa toda. E, curiosamente, o George Martin não estava presente nas últimas temporadas. Talvez essa seja a explicação dessa queda, né, da qualidade das últimas temporadas da qualidade. Mesmo assim, é uma série que as primeiras são fantásticas, você vai se divertir, vai chorar, vai rir, vai dar risada, vai ficar com terror, é a mesma coisa. E o livro também, o livro, como ainda não terminou, o livro ele consegue ainda manter a qualidade dos primeiros até
o último que foi lançado, né? Que ainda não terminou, o George Martin ainda tá concluindo, escrevendo, né? Mas ele também tem a sua qualidade. Então, essa obra aí também é interessante, né? Que começou na literatura, foi pra televisão e foi um sucesso estrondoso. E pra fechar com chave de ouro, a nossa primeira parte. Pra fechar com chave... Não, ainda tem aqui. Ainda tem o... Ainda não é o fechamento, é o clássico. O clássico, O pequeno, é pequenininho aqui, o Pequeno Príncipe, mas ele é um livro que particularmente eu gostei muito. Mas as primeiras páginas, Fabrício, eu tive ali um problema. Eu falei, putz, esse livro fala tanto dentro do Pequeno Príncipe, aquela coisa. Quando eu peguei pra ler, eu falei, caramba, o começo é tão... não vai, mas depois, assim... do segundo terço pro final, realmente é uma lição de vida para qualquer pessoa que possa apreciar esse... Confesso que eu também tive dificuldade. Esse livro, mas no final, assim, ele te toca, te emociona. Isso, é uma jornada transformadora, realmente, né? Então, é uma dica que a gente dá aí do Pequeno Príncipe, que também teve a sua adaptação no cinema, né? E ela foi até uma animação, né? Belíssima também, e ela teve a sua estreia no cultuado Festival de Cannes. Então, para estrear no Festival de Cannes não é qualquer obra, né? Então também fica a dica aí do Pequeno Príncipe, tanto na literatura quanto também na sétima arte. E agora sim, para fechar com chave de ouro? Agora, para fechar com chave de ouro aqui, uma coisa que talvez as pessoas nem saibam tanto, né? Star Wars, aqui eu tô com o Blu-ray, né? Meu xodó, da saga completa. Aqui não tá incompleta essa aqui, mas tem os novos filmes, né? Criada pelo George Lucas, né? Um fenômeno mundial desde 1977. Mas a curiosidade aqui é que as pessoas não sabem, eu também só fui saber depois, né? Claro. Que o Star Wars, todo mundo pensou que começou no cinema, né? Mas não, o George Lucas, ele era tão visionário, ele tinha a ideia clara na sua mente e que iria dar certo, que 6 meses antes da estreia, em 1977, ele entrou em contato com a editora Del Rey e conseguiu que a editora lançasse ali quase que simultaneamente, né, um pouquinho antes dos filmes, a novelização do Star Wars, também que foi um sucesso estrondoso. E aí o cinema, o filme Uma Nova Esperança, né, que é o primeiro de 77, que é fantástico, ele continuou ali arrasando o quarteirão e foi embora. Então, o curioso é que o Star Wars meio que paralelamente, né? E aí também fica a visão do George Lucas, né? É um cara super visionário que ele acreditou não só na obra audiovisual, como também, né, na parte literária da sua história. E o curioso também do Star Wars é que o George Lucas é uma curiosidade de produção, né? Ninguém acreditava, nem mesmo os atores, na hora da filmagem, que eles iam lá pro deserto, não sei o que e tal, eles não acreditavam, nem os atores. Putz, é uma cena aqui, corta pra lá, vai pro outro lado, o que é isso? Ninguém entendia nada, nem os atores, isso aí é fato comprovado. Se você viu o documentário Star Wars, tá lá falando sobre isso. E o engraçado é que deu super certo. E também, só mais uma curiosidade aí dessa sétima arte, é que o George Lucas, na hora de negociar com a empresa, a distribuidora, a produtora do filme, eles não acreditaram na história e deixaram os royalties de todos os materiais de marketing do Star Wars, ou seja, camiseta, boneco, série derivada, tudo ficou os royalties pro diretor. Isso é muito difícil acontecer. E ficou pro George Lucas. E deu no que deu, né? O George Lucas... Até hoje é vendido... Até hoje, boneco. Tudo bem que hoje ele vendeu pra Disney, né? Mas ele, por uma venda de bilhões, assim, durante mais de 30 anos, ele lucrou não só com os filmes, mas também com os derivados, que dizem até que os números das vendas é enorme, assim, porque é bonequinho. Pô, eu lembro, eu adorava, eu queria um Stormtrooper, queria o Darth Vader, até tem o Darth Vader por aí, mas hoje eu não trouxe. Adorava aquilo lá, imagina as crianças naquela época e tal, era um fenômeno, e também aí realmente foi um arrasa quarteirão dos Star Wars. Star Wars é um fenômeno, né? Tem parque na Disney, tem
filme até hoje faz sucesso, quando é o lançamento, filas e filas pra estreia, enfim. Gostou da primeira parte? Então aguarda a segunda parte, literatura e cinema e vice-versa. Até a próxima. Um beijo! Tchau!